pegou com medo de fazer coisas específicas diante de outras pessoas, como comer, beber, digitar, correr na esteira da academia, escrever e por aí vai? Se sim, não sai daí, pois é sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Olá, eu sou Gabriele Costa, psicóloga, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o medo que algumas pessoas têm em serem observadas por outras pessoas. Mas antes, aquele recadinho básico. Se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreva, vem aí fazer parte dessa comunidade de superação. Aproveita e compartilha esse conteúdo. Afinal, o conhecimento transforma, o conhecimento liberta. Esse de fundo, gente, é o Todd. Ele ama participar aqui dos nossos conteúdos, tá bom? Então, seguimos. Eu não vou editar essa parte. Bom, se você acompanha esse canal, você sabe que nos últimos meses eu tenho falado sobre o transtorno de ansiedade social, né? Mais conhecido aí como TAS, vamos abreviar. E um dos principais sintomas que pessoas com esse transtorno apresentam, né, é justamente o medo de fazer coisas específicas na frente aí de outras pessoas. Ou seja, o medo de ser avaliado ou observado, medo de que as outras pessoas, né, o avaliem aí negativamente, avaliem o seu desempenho, tá? E, geralmente, o medo da pessoa com ansiedade social é que os outros consigam perceber o quanto ela está nervosa diante da situação. O medo delas, né, é que as outras pessoas vejam como ela está tremendo, como ela está suando, como o rosto dela está ruborizando, tá? E até mesmo o medo aí, sei lá, de derrubar um copo, um talher na frente de outras pessoas, o medo de gaguejar, de tropeçar e por aí vai. E o fato é que essa preocupação em ser visto de forma negativa pelo outro é bem característico de pessoas com ansiedade social. Né? E se você está aqui me assistindo, né, mas não sabe, na verdade, se possui ou não o transtorno de ansiedade social, o ideal é que você busque a ajuda de um profissional, obviamente, né, para que ele faça aí a avaliação correta. Mas eu vou te dar, né, vou elencar aqui uma lista de alguns sintomas que comumente geram medo, né, em pessoas com ansiedade social. Tá? Que geram aí esse medo, né, na pessoa, principalmente de ser observado, avaliado, julgado negativamente, tá? Então, para aí, pega papel e caneta e vai listando quais os medos você mais se identifica, tá? Vamos fazer aí uma interação aqui comigo. Então, o primeiro medo é o medo da sua mão tremer ao assinar seu nome em frente às pessoas, né? Então, você preencher um recibo, assinar um contrato. O medo da sua mão tremer ao preencher formulários na frente de outras pessoas. Então, às vezes você vai lá no médico, né, preencher uma ficha médica, vai numa faculdade e precisa fazer ali, preencher o formulário de inscrição naquela faculdade, aí você fica com receio da pessoa perceber que você está tremendo. O medo da sua mão tremer, né, ao precisar escrever na lousa, né, a pedido de algum professor. O medo da sua mão tremer ou de você derramar algo, né, quando você estiver comendo ou bebendo na frente de outras pessoas, então, sei lá, derramar a bebida, né, ou engasgar na frente de outras pessoas. Medo de tropeçar ou parecer esquisito ao caminhar em frente a um grupo de pessoas. Então, às vezes você vai entrar num ônibus, né? Quando as pessoas já estão sentadas e você se sente desconfortável com isso. Então, ao entrar num cinema lotado, por exemplo. Um outro medo de derramar a bebida ao servir essa bebida para outra pessoa. Medo de cometer erros ao digitar na frente de outra pessoa, então às vezes você precisa digitar alguma coisa, né? E o seu chefe, ele tá ali, então você fica com medo de digitar algo errado, de escrever algo errado, e pro seu chefe estar ali te observando, né? Isso te gera muito mais ansiedade, muito mais desconforto. Medo de cometer erros ao praticar esportes, então errar o saque no vôlei, fazer um passe errado, às vezes na sua aula de educação física. O medo da sua mão tremer ou de você cometer um erro ao manusear algum tipo de ferramenta ou instrumento de precisão na frente de outras pessoas, né? Então, às vezes, enfermeiros dando injeção, algum mecânico usando alguma chave, né?
Tem também o medo de cometer erros ao dirigir e os passageiros, né, acabarem aí notando que você cometeu esse erro. Gente, são vários, tá? Por aí, a gente poderia passar aqui o vídeo inteiro listando vários medos bem subjetivos de pessoas que têm aí traços ou até que têm, de fato, o diagnóstico de ansiedade social, tá? Poderia listar inúmeros aqui, tá? Mas enfim, isso é muito comum em pessoas com ansiedade social. Eu mesma, tá? Eu inclusive recebo alguns relatos nas minhas redes sociais e também de alguns pacientes que eu atendo. E se você se viu em muitos desses medos que eu citei aqui, comenta aqui comigo. Deixa seu comentário aqui abaixo. Quais são os medos que você percebe que você tem, tá? E por que eu pergunto isso? Porque geralmente quem possui esses medos acaba prestando atenção demais no que está fazendo, ou seja, né, você presta muita atenção ao modo como devem parecer, ao modo como você parece para os outros, né? Você se coloca em foco, você coloca um foco em si demasiado, tá? E aí o que acontece? Justamente o que você teme, né? Justamente por conta do seu nervosismo, o seu medo acaba acontecendo, tá? Então, no livro Vencendo a Ansiedade Social, eu tenho ele aqui, né? Eles falam sobre um exemplo, eles dão um relato, né, de uma pessoa onde eles pegam uma digitadora experiente e pede para que ela preste atenção nas suas atitudes ao digitar. Então, eles pedem que ela pense em seus dedos tocando cada tecla, né? E isso a faz cometer vários erros que se ela estivesse digitando ali automaticamente ela não cometeria, até porque ela é experiente, tá? E isso nos prova que de algum modo, né, pensar sobre o processo de digitar interfere realmente no ato de fazer, deixou a digitadora mais nervosa. E aí se você quiser aproveitar e fazer o teste, se você é um bom digitador, né, ou digitadora, para aí. Comece a digitar, né, e presta atenção nas suas atitudes ao digitar. Depois você me conta se você ficou ansioso, se você errou mais ou não, ou se você conseguiu manter aí a tranquilidade e digitar normalmente, tá? E esse, gente, é o mesmo processo que ocorre com os medos observacionais, né? Uma vez que você fica ansioso por fazer algo, como tomar um café na frente de outras pessoas, digitar na frente do seu chefe, correr na esteira da academia e passa a focar em si mesmo, a ansiedade, né, torna a situação muito mais difícil, que pode resultar numa esquiva da sua parte, ou seja, você vai evitar tomar café na frente de outras pessoas, vai evitar digitar se tem alguém ali te observando, vai evitar correr na esteira da academia, tá? E isso te faz, obviamente, perder diversas oportunidades, deixar de fazer diversas coisas, né? Você deixa de fazer diversas coisas. Gabriele, eu identifiquei que eu tenho muito desses medos, né? O que eu devo fazer, né? Como eu devo proceder? A princípio, obviamente, você precisa identificar esses pensamentos. A partir do momento que você identifica esse medo, esse receio em ser observado, você começa a olhá-los com mais racionalidade, tá? Então, você pode fazer aí, obviamente, vai ter que fazer a reestruturação cognitiva, que é o quê? Começar a desafiar esses pensamentos, tá? E o que é, Gabriele, desafiar esses pensamentos automáticos? É justamente você questionar eles, você buscar evidências para compreender se esses pensamentos são ou não reais. Porque o nosso cérebro, ele não tem a capacidade de identificar o que é real ou não, né? Então, consequentemente, tudo que a gente pensa, o nosso cérebro ele vai entender como sendo realidade, né? Somos nós quem precisamos refletir sobre eles para entender se de fato há veracidade ou não, tá? A gente vai colocando aí tudo para dentro, vai acreditando em tudo o que pensa e isso só fortalece as nossas crenças disfuncionais. Então, quando a gente fala em desafiar, né, os pensamentos, é questionar e perguntar, né, para si mesmo se tem ou não evidências, é buscar fato contra e a favor daquele pensamento, tá? Inclusive, aqui no canal eu tenho uma aula completa ensinando uma das formas de realizar a reestruturação cognitiva, tá? Eu vou deixar aqui no card para vocês fazerem. Eu já aconselho assistir com papel e caneta, tá? Irem pausando a todo momento o vídeo para vocês
fazerem junto comigo o exercício proposto, certo? Bom, agora recapitulando, você vai pegar o pensamento, tá? E vai desafiar cada um deles, ok? E para a gente fechar esse vídeo, eu quero trazer um exemplo meu, né? Para ficar ainda mais claro para vocês. Em um dado momento da minha vida, quando eu cursei turismo em uma faculdade, eu precisei apresentar o TCC para concluir o curso, né? Só que quando eu cheguei no dia da apresentação, o meu grupo disse que não estava preparado para apresentar e eu tive que apresentar sozinha. Imagina só. A partir dessa apresentação, gente, que obviamente me gerou muita ansiedade, eu percebi que toda a apresentação que eu precisava realizar diante de um público, as minhas mãos e a minha voz tremia demais. Então, sempre que eu estava realizando uma apresentação, né, e eu começava a focar muito em mim, eu percebia o quanto a minha voz e a minha mão estavam trêmulas, tá? E aí elas ficavam ainda mais trêmulas, né? Fora que eu começava a ter pensamentos com relação ao que as pessoas poderiam pensar sobre mim, né, diante daquela apresentação. Então, vinham pensamentos, por exemplo, como, será que eles estão observando que eu estou nervosa? Né? Eles vão pensar que eu sou incompetente, que eu não estou dominando o tema da apresentação e vários outros pensamentos, tá, gente? Vinham inúmeros. Com o tempo, isso me fez negar muitas solicitações de apresentações, porque eu tinha medo das pessoas perceberem que eu estava tremendo, que a minha voz também estava tremendo, né? E para que eu conseguisse desafiar esse meu comportamento de evitação, eu precisei, obviamente, me expor. Eu precisei, obviamente, aceitar um convite e ver se de fato a minha voz e a minha mão iam tremer, tá? E se tremessem, eu sempre me perguntava o que isso significa sobre mim, o que de pior pode acontecer se a minha voz ou minha mão ficarem de fato trêmulas, tá? Mas antes, né, antes de me expor, obviamente, eu precisei desafiar esses pensamentos automáticos, né, desafiar os pensamentos que me faziam evitar essas situações. E eu usei algumas perguntas para avaliar esses pensamentos. Então anotem aí, né, algumas dessas perguntas que eu me fazia e que ainda me faço sempre que eu preciso questionar os meus pensamentos, né? Então, no meu exemplo, eu usei: qual evidência eu tenho de que a minha mão vai começar a tremer? No seu caso, você pode colocar, né, o seu medo. Qual a evidência eu tenho de que? E aí você acrescenta o seu medo. Qual a evidência eu tenho de que eu vou gaguejar? Qual a evidência eu tenho de que as pessoas vão ser rudes comigo? Qual a evidência eu tenho de que eu vou cometer alguma gafe diante daquela situação, tá? Então, qual a evidência eu tenho de que? E aí você acrescenta o seu medo, tá? O seu pensamento. Segunda pergunta: o fato da minha mão ter tremido da última vez a faz tremer agora? Um outro exemplo: o fato de eu ter, né, que pode ser o seu caso, aqui eu estou dando um outro exemplo que pode ser o seu medo, né? O fato de eu ter derrubado o copo da última vez que eu saí com os meus amigos me faz derrubar o copo novamente? O fato de eu ter gaguejado naquela conversa com o meu pretendente, né, me faz gaguejar novamente, me faz parecer o quê para outra pessoa? O que passa na minha cabeça, tá? Terceira pergunta: qual evidência eu tenho de que minha mão vai tremer de forma tão extrema que as pessoas vão notar e vão tirar conclusões negativas? Percebe? Sempre questionando. Para quê? Para desafiar esse pensamento negativo, esse pensamento que vai me resultar numa fuga ou numa evitação, tá? Porque eu vou tentar a todo custo evitar me colocar na situação de, poxa, tremer e as pessoas observarem e começarem a falar que eu não sei me apresentar bem. Então, se eu reflito sobre isso, aí eu consigo encontrar uma resposta mais racional. Tá? Então se lembra, no seu caso, você vai usar essas mesmas perguntas, mas colocando o seu medo. Então, mais uma vez, um exemplo: qual a evidência eu tenho de que? E aí, digamos que o seu medo é digitar na frente do seu chefe,
né? Digamos que esse é o seu receio. Então, qual a evidência eu tenho de que se eu digitar na frente do meu chefe, eu vou escrever alguma palavra errada e ele vai tirar conclusões negativas sobre a minha capacidade? E por fim, a última pergunta, né? Qual a pior coisa pode me acontecer diante dessa situação temida? O que de pior me acontece? Tá bom? Certo, gente? Compreendido, né? Essas são aí algumas perguntas que podem te ajudar no questionamento das suas crenças, dos seus pensamentos automáticos. Ok? E para concluir, né, você deve desenvolver aí um pensamento, obviamente, alternativo, um pensamento mais flexível após esse desafio que você fez. Então, no meu caso, eu pensava que se eu tremesse, as pessoas iriam pensar que eu era incompetente e iam notar que eu estava muito nervosa. A minha resposta mais racional poderia ser, mesmo que a minha mão trema, não neguei um fato, né? E as pessoas notem, provavelmente muitas delas não prestaram atenção nesse detalhe. Outras podem certamente, né, perceber que eu estava tremendo, mas nem vão linkar uma coisa na outra, né? Elas podem, inclusive, estar prestando atenção em outras coisas, né? Prestando atenção no que ela precisa fazer após terminar aquela palestra, prestando atenção no cenário da palestra. E as que estiverem prestando atenção na apresentação podem, de fato, simplesmente estar assimilando o conteúdo, não necessariamente observando se eu estou tremendo ou não, tá? Uma outra coisa que você pode fazer é inverter os papéis, né? Quantas vezes você mesmo não foi a uma palestra e ficou prestando atenção em si mesmo, se lembrando das diversas coisas que você precisava fazer? Algumas você até prestou atenção na palestra ou no palestrante, enfim, mas percebe? É só fazer essa avaliação. E mesmo que a sua avaliação com relação ao palestrante tenha sido negativa, o palestrante nem chegou a saber. Então, foi o que eu pensei também. Poxa, tá, e se de fato alguém estiver fazendo uma avaliação negativa? Eu nem vou chegar a saber, né? Talvez eu nunca mais veja aquela pessoa na vida. Entende? Pode ser que alguém tenha de fato observado que eu estava tremendo, né? Sim. Mas o que de pior acontece? Percebe? Desenvolva uma resposta mais racional, mais flexível para os medos e pensamentos que você conseguiu identificar. Certo, gente? Então é isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.